Uma pergunta: você já ouviu falar em Bartitsu? Provavelmente não, mas talvez você tenha ouvido o nome e pensado que é uma arte marcial, porque é um nome parecido com Jiu-Jitsu. E aí você estaria correto. Bartitsu é uma arte marcial. Mas do que se trata? Bem, vamos aprender isso, mas por enquanto uma outra pergunta. Você já ouviu falar de Sherlock Holmes? Essa pergunta pode parecer estranha, mas é ligada com o Bartitsu. Talvez você tenha lembrado que nos livros existe algo, a citação de um estilo de luta chamado Baritsu. Mas enfim, vamos voltar para o Bartitsu em si. Vamos mostrar agora uma luta de Bartitsu real. Como você pode ver, Bartitsu é uma arte marcial e temos duas pessoas lutando. Essas duas pessoas, por algum motivo, estão usando roupas chiques antigas e bastões. Por que eles estão fazendo isso? Bem, para entender isso, teremos que voltar um pouquinho mais no tempo. Pense em Londres no final do século XIX. Você pode imaginar pessoas com roupas chiques e antigas andando pela rua ou andando em carruagens. Mas uma coisa que você talvez não tenha pensado seja crime, desde brigas de rua até assaltos. Crime era uma coisa bastante comum nessa época e criava um ambiente bastante hostil para uma pessoa que não soubesse se defender. Porém, um homem tentava mudar isso. Um homem chamado Edward William Barton Wright, em 1898, criou o Bartitsu, que era uma arte marcial focada em autodefesa e combinava técnicas de várias outras artes marciais para ensinar qualquer pessoa como se defender. Se você achou tudo isso interessante e quer aprender mais, então fique atento, pois nesse vídeo iremos falar sobre tudo sobre o Bartitsu, desde a sua história até suas técnicas e até a sua ligação com o infame Sherlock Holmes. Agora falaremos um pouco sobre a história do Bartitsu para depois falarmos do que é o Bartitsu em si. Nossa história começa em 1898 com o inglês Edward William Barton Wright, o criador da arte marcial. Ele tinha estudado várias artes marciais e estilos de luta diferentes nos anos passados e viveu no Japão por 3 anos. Após isso, ele voltou para a Inglaterra e anunciou que ele alegava ser a nova arte da autodefesa. De acordo com ele, essa arte, que seria o Bartitsu, combinaria estilos de várias lutas diferentes para criar a melhor forma de qualquer pessoa se defender. O nome viria da junção do seu nome, Barton Wright, com a palavra Jiu-Jitsu, que criaria Bartitsu no final. Barton Wright tentou popularizar essa arte marcial dele em revistas, por exemplo, como a Pearson's Magazine, da época, e ele eventualmente iria criar seu próprio livro sobre isso. Livros, no caso. Ele teve sucesso com essa popularização e acabou incluindo vários outros estilos de luta enquanto ele ganhava sucesso. Estilos como, por exemplo, a luta livre suíça, o boxe britânico e até um estilo chamado Lacan de Combat, que é uma arte marcial francesa criada pelo francês Pierre Vigne, que focava no uso de bastões para o combate. As técnicas utilizadas para a inspiração para o título foram as mais diversas, como vai ser implementado posteriormente ainda nesse vídeo. Elas chegaram a um resultado inédito e uma técnica de autodefesa bem útil. Infelizmente, essa arte marcial não é reconhecida mundialmente, porém nos anos entre 1899 e 1902, Barton Wright, o criador dessa técnica, começou a divulgar sua arte por meio da mídia impressa, revistas e uma série de apresentações por diversas cidades de Londres. Então ele fundou uma escola chamada Academia Bartitsu de Armas e Culturas Físicas, que era conhecida pelo apelido de Bartitsu Club, que era baseada em um clube esportivo vitoriano que contava com instrutores qualificados em ensinar os alunos interessados nessa arte marcial, possuindo renomados mestres de muitas artes marciais. Mas mesmo com o entusiasmo do Wright,
o Bartitsu Club não era mais uma organização ativa como escola de artes marciais, e logo ela veio fechar as portas por motivos até então desconhecidos. Porém, um depoimento de um instrutor chamado William Garrett mencionou um fato sobre as taxas de inscrições serem altíssimas e possuir muita propina dentro da organização, e o mais provável foi que o Wright tenha superestimado o número de londrinos ricos que tinham interesse nessa arte marcial. Por isso, as últimas atividades que foram gravadas no Bartitsu Club foram uma série de turnês, suposições e concursos em locais como Oxford e a Universidade de Cambridge, no período de janeiro de 1902. Após isso, Barton Wright seguiu sua carreira como fisioterapeuta, usando diversas artifícios de calor, luz e terapia de radiação, só que com o mesmo nome de Bartitsu. Barton veio a falecer em 1951 aos 90 anos, deixando seu legado no Bartitsu Club. Em seus ensinamentos, Barton Wright queria que seus alunos do Clube Bartitsu estudassem as 4 formas principais de luta corpo a corpo, para em casos de briga eles tivessem um conhecimento de luta maior. Isso fazia meio que o Bartitsu fosse um sistema de luta híbrido, e não algo criado do zero. Em seus livros e revistas, Barton Wright dava muita ênfase ao modo de luta com bengala de Vigny em ataques e no Jujutsu, logo após no sistema All-in europeu. O Savate e o Boxing serviam para acompanhar essas duas práticas ou para quando o defensor não estivesse com a bengala, e também para os alunos aprenderem a se defender desses estilos nos treinos com bengala de Vigny e de Jujutsu. O modo de luta com o bastão é efetuado em 2 táticas, um para um golpe defensivo ou para atrair o adversário para um golpe com uma posição convidativa. A posição consistia em guarda alta e dupla. Os golpes de bastão eram direcionados a partes mais sensíveis do corpo, como rosto, cabeça, garganta, cotovelos, mãos, pulsos, plexo solar, joelhos e canela. E mesmo com o bastão, também se utiliza técnicas corpo a corpo, como tropeções, quedas, arremessos, originadas da fusão com o jiu-jitsu. Barton Wright modificou técnicas de boxe savate para usá-las para uma defesa desarmada e agressiva, onde o oponente levava um contragolpe na parte do corpo em que usou para atacar, como pernas, braços, pulsos, e então terminava a luta usando o Jujutsu. Barton Wright até considerou isso uma técnica secreta na época. Segundo a entrevistadora Mary Nugent, Barton Wright fazia com que seus alunos obrigatoriamente participassem de sessões privadas de treinamento para serem autorizados a entrar nos grupos de classe. Suas aulas incluíam exercícios pré-arranjados para uso de técnicas perigosas e com alta velocidade de contato, e lutas de boxe ou com armas brancas. Isso foi só um resumo das escritas de Barton Wright. As outras muitas técnicas da autodefesa do Bartitsu estão registradas na série de artigos para a revista Pearson, e detalhes mais específicos da luta com bastão de Vigny estão no artigo do Capitão Lang. Bom, e finalmente chegamos a um ponto em que falaremos da grande relação que o nosso grandioso e fictício detetive Sherlock Holmes tem com o Bartitsu, ou melhor, Baritsu. Essa relação surgiu no ano de 1903, quando o autor dos livros de Sherlock, Arthur Conan Doyle, fez uma pequena citação no livro em específico A Aventura da Casa Vazia, em que Sherlock falava que utilizou a arte de luta do Bartitsu para derrotar um dos seus maiores vilões e personagem da série Professor Moriarty. Essa citação ela não apenas aumentou a popularidade da luta, claro, mas também se deu um novo termo para se pronunciar ela, o termo Baritsu. Esse termo ele não existia fora da citação desse livro, ou melhor, ele já existiu sim. O termo foi citado no ano de 1901 em um jornal muito famoso em Londres, chamado The Times. No artigo falava sobre uma luta japonesa que estava vendo no Tivoli. Era apenas uma apresentação de Bartitsu que estava vendo em Londres. Porém, quando foram escrever o arquivo, infelizmente erraram o nome Bartitsu e colocaram Baritsu. É possível que Arthur Conan Doyle tenha aproveitado a oportunidade do erro de ortografia que teve no jornal e trouxe ele para os livros de Sherlock, pois o detetive fala da definição de Baritsu como uma luta japonesa, o mesmo falado no jornal.
Esse termo Baretsu se popularizou tanto que as pessoas simplesmente estavam esquecendo o nome original da luta, assim existindo uma confusão persistente durante todo o século XX. E por fim, na década de 1980, os pesquisadores Alan Fromm e Nicholas Holmes confirmaram a relação direta do termo com Bartitsu, assim originalizando mais um termo para se pronunciar a luta. E esta foi a nossa videoaula sobre Bartitsu, um curioso método de autodefesa originário no século XIX na Inglaterra. Esperamos que você tenha gostado e aprendido algo, e caso esteja mais curioso sobre o assunto, pode checar as fontes que estão na descrição desse vídeo. Sem mais delongas, obrigado por assistir.